São 9h32 e o Violência Zero está começando agora. Hoje é sábado, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. No original em inglês, World Autism Awareness Day. A ONU criou essa data em 2007 para lembrar e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo, TIA. Cartões postais do mundo inteiro, inclusive o nosso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, se iluminam de azul para lembrar a data. E a cada ano a comunidade que reúne as famílias autonomeadas atípicas escolhem um lema para a campanha. Este ano é Lugar de Autista é em todo lugar. Com a hashtag autista em todo lugar nas redes sociais, todo mundo que for postar alguma coisa utiliza essa hashtag autista em todo lugar. Bom, neste sábado tão especial, nossa voz ecoa diretamente da Boca Maldita, bem no centro comercial do bairro Ouro Preto, em Olinda. E vamos falar sobre o direito à literatura e a formação de leitores e leitoras. E o que é a literatura senão uma forma de a sociedade se expressar, de contar histórias, de contar a sua história? É o poder da palavra tecida em prosa e ou verso, trazendo imagens e acontecimentos, traduzindo imaginação e realidade. Pode ser oral ou escrita, lida ou interpretada. A palavra carrega e exerce pertencimento, confere e distribui saberes, induz a reflexão e nos conduz a viagens por mundos desconhecidos ou pouco explorados. A literatura desenvolve a percepção crítica, estimula a criatividade, permite o acesso a diversas formas de se olhar, perceber, compreender e, quiçá, reinventar o mundo. Por isso, para além do prazer que a leitura proporciona, o direito à literatura é uma necessidade e uma responsabilidade social. Isso já dizia o nosso amigo Antônio Campos, né, o maior crítico literário que esse país já teve. Justamente porque é uma ferramenta de construção de cidadania, não é? E quanto mais cedo e feliz, melhor. Bom dia novamente, agora são 9h35. Obrigada a você que nos acompanha de corpo presente pelas rádios Guarani AM de Camaragibe, Mais FM, Recife e Conexão Jovem FM de Olinda. Lembre que estamos transmitindo ao vivo também pelo IGVT, no canal de vídeo do Instagram, @programa Banco de Feira. E depois, gente, se inscreva lá no nosso YouTube, programa Banco de Feira. Lá estão todos os áudios dos nossos programas, nós já estamos no programa 12, os áudios e algumas imagens interessantes lá para vocês acompanhar as nossas conversas sobre mais variados temas. E hoje, neste sábado, 2 de abril, para conversar com a gente, temos a alegria de receber a querida Érica Versosa, uma especialista na área de formação de leitores e leitoras, na área de literatura infanto-juvenil. Bom dia, Érica, obrigado por atender nosso convite. Bom dia a todas, todos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês, em pleno Ouro Preto, nessa cidade de Olinda, nesse sol incrível e principalmente olhando ali para as bananas que estão incríveis ali na esquina. Então, as bananas com essas cores lindas e com os cordéis aqui atrás e com essa galera toda que está aqui. Muito obrigada pelo convite, por nos proporcionar esse momento tão rico e viver um tanto da cidade com o carro passando, ônibus passando, pessoas incríveis passando. E está aqui para falar sobre literatura
e o direito à literatura e como esse direito ainda precisa ser garantido para todos e todas e todos, desde a escola até a constituição de bibliotecas, né, bibliotecas sejam públicas, comunitárias e escolares, né? Então, na minha trajetória, tudo que eu vou conversar com vocês aqui são aprendizados que eu tive visitando muitas bibliotecas comunitárias nesse país inteiro e ajudando a construir uma metodologia de articulação entre as bibliotecas que hoje se formou a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, RNBC. Nós vamos detalhar isso um pouco mais daqui a pouco. Maravilha. A Érica é olindense por adoção, não é isso? Sim. Mas ela vem lá dos Amazonas, onde nasceu na Boca do Acre. E onde fica a Boca do Acre? Boca do Acre fica no sul do Amazonas, uma cidade bem pequena. Mas eu imaginava que era lá no norte, no sul do Amazonas, e tem aproximadamente 40 mil habitantes. E foi lá em Boca do Acre que a minha avó, do povo Apurinã, amazonense lá, indígena, analfabeta, foi ela que abriu o portal de ligação da minha história com a literatura, porque ela me contava muitas histórias. Quando eu ia para a casa dela, ela fazia um ritual, colocando no cachimbo, colhendo as frutinhas, os gravetos, as folhas. E aí ela fazia um ritual e começava a contar a história, né? E em paralelo, depois, junto com isso, na escola eu descobri que as histórias que a minha avó me contava, que me levava para outro espaço, para outro tempo, estavam também guardadas nos livros. E foi daí que eu me aproximei diretamente com os livros, com a literatura, né? Com a linguagem literária, com a ficção, que é, se não, retrato da própria vida. Então eu entrei nesse mundo da literatura por conta da tradição oral, por conta da contação histórica, por conta da minha ancestral. Avó. Exatamente. Que maravilha. Essa oralidade que é bem própria da gente, né? Ela perpassa, né? Vários povos em várias regiões do país e ela fica gravada na gente, né? Todos nós temos uma avó que contava história, ou um avô que contava história, né? Eu li um livro do Bartolomeu Campos de Queiroz em que o avô escrevia as histórias na parede. Ele fazia um relato, eu falo e fico arrepiada. O Bartolomeu Campos de Queiroz, você conhece muito bem, é um autor mineiro, né? De literatura infanto-juvenil. Escreveu muito texto teórico de informação sobre a importância da literatura, sobre a linguagem. Ele é maravilhoso. Né? Esse livro dele, assim, eu chorei. Foi meu neto que me emprestou. Olha que coisa boa. O olho de vidro do meu avô. É lindo demais da conta, maravilhoso. Muito bem. A Érica é pedagoga, né? E como eu disse, especializada em literatura infantil juvenil, é mediadora de leitura, é contadora de histórias, é artista também, que eu já havia se apresentar em palco, é estudante de arte-terapia e biblioterapia. É leitora, formadora e ativista na luta pela garantia da democratização do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Atua como consultora e assessora de educação e desenvolvimento nos grupos e redes desde 2011 pelo Centro de Educação e Desenvolvimento Integral. Que nome mais bonitinho, Cedinho, que virou essa. Cedinho ou Cedinho? Cedinho. Cedinho, muito bonitinho. Muito bem. Você disse aí, e eu pensei nisso, que essa democratização da leitura, o direito à literatura, ao livro e à biblioteca, ela está estabelecida em lei. Mas como é que isso se dá na prática, Érica? É possível? Acreditamos que sim, estamos seguindo esperançando. Assim, isso existe desde 2000 Não, essa batalha é antiga. Eu me lembro de quando a gente se conheceu, a gente estava nessa batalha. Mas a lei foi consagrada agora em 2018, parece? 2018, o Plano Nacional do Livro e Leitura, né? E antes desse plano tem uma longa trajetória de uma galera que vem lutando. Antônio Cândido, quando escreveu o Direito à Literatura, foi lá na década de 80, né? Que eu acho que é bem importante esse recorte, falar primeiro assim, por
que literatura é um direito humano? As pessoas ficam perguntando muito, acho que vai dar base para a gente chegar nessa luta dos planos municipais, estaduais, para garantir a política pública que consiga dar conta de ter acesso a livros, a bibliotecas e a tudo mais. Mas só puxando um pouquinho antes, assim, quando o Antônio Cândido falou sobre o direito à literatura, ele fez uma coisa muito importante. Ele incluiu dentro dos direitos à alimentação, dos direitos universais a qualquer pessoa no mundo, né? Direito à alimentação, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, os direitos essenciais. Aí ele inclui a literatura como um direito essencial também e que precisa ser garantido assim como os outros direitos, né? Que é você ter o direito de chegar em uma escola, encontrar uma biblioteca e ter um acervo constituído pela humanidade, que é composto por diferentes povos, por diferentes formas de viver, por diferentes etnias. E quando a gente se encontra com essas histórias que representam esses diversos povos, a gente tem uma oportunidade incrível de ampliar o mundo a partir dessas histórias. Troca de saberes. Exato. E como é que a gente vai conseguir? Qual é a luta? Hoje as diversas lutas, que não é só uma, são diversas. Quais são as lutas hoje para a gente poder garantir minimamente o acesso a uma biblioteca, o acesso a ter o direito de ler, né? Hoje a gente tem o Plano Nacional, que você bem lembrou aí, o Plano Nacional do Livro e Leitura, mas para que esse Plano Nacional ganhe corpo e verdade nos municípios e estados brasileiros, é preciso que existam políticas públicas municipais baseadas nesse Plano Nacional que deem conta de ter recursos financeiros para que se tenha uma biblioteca, para que se tenha recursos para comprar acervo, equipamento, Eduque do Guri, a Mangueira, tem em Abreu e Lima, quer dizer, são quase que uma dúzia de bibliotecas. Que são esses espaços nas periferias que têm garantido esse direito, que têm democratizado esse acesso, né? E aí funcionando dessa forma que você acabou de falar, né? Precisando de recursos humanos, recursos financeiros, tudo isso que a gente pensa em conseguir incluir dentro de uma política pública que se estabeleça para garantir minimamente o funcionamento desse espaço e, de fato, a literatura ser um direito que chegue na casa das crianças, na casa dos adolescentes, dos adultos. Que tome corpo, né? Não só para as crianças, mas para a família dessas crianças que muitas vezes sequer têm acesso ao letramento. Totalmente. Não é? Totalmente. Porque quando uma criança leva um livro para casa, não é só ela que tem acesso àquele livro, é a família como um todo. E aí é muito importante a gente considerar que quando a gente fala de leitura, é claro que quando a gente fala de leitura literária, a gente está falando da leitura escrita e que aí requer da gente um processo de aprendizagem da língua, de aprendizagem de escrever, de falar e tal. Mas é importante a gente lembrar que não só as pessoas que sabem ler o código, que são alfabetizadas, que precisam ter acesso a esse tipo de suporte. Né? Então, quando uma criança leva um livro para casa, que um avô, um tio não sabem ler, essa criança lê com essas pessoas. E esse é um ato muito importante. Que as bibliotecas comunitárias, por exemplo, cumprem esse papel incrível, porque tem diversos projetos. Mala de leitura, sacola de leitura, livro na rua. Né? Tem diversas estratégias que as bibliotecas comunitárias fazem. A contação de história em si, não é? A contação de história. Aquelas também. Reuniões que se fazem, eu acho aquilo emocionante. Papo de mulher, né? Tem papo de mulheres para conversar com variados temas, para aprenderem coisas importantes também, manuais para a vida, né? Então tem uma cadeia de coisas que precisam ser garantidas para que a gente consiga de fato dizer que a gente está conseguindo minimamente contribuir com o direito humano. Porque também tem o seguinte, quando você fala de uma cadeia, de uma organização, isso pressupõe postos, pressupõe disputas. Queira ou não queira, o ser humano é disso, não é? E isso, de certa maneira, não prejudica o resultado efetivo, que é levar a leitura a quem precisa, a quem não tem acesso a ela. Essa disputa por espaço que tem.
A gente sabe. Com certeza. São muitas disputas. Inclusive, falando em disputa, hoje, só para não perder, hoje, na cidade de Olinda, vai ser discutido um recurso que a prefeitura vai disponibilizar para as áreas, para todas as áreas das artes, por exemplo. Então, hoje, às 14 horas, do lado do mercado Eufrásio Barbosa, vai ter a primeira escuta da sociedade civil, né, com relação ao investimento desse recurso. Então, é muito importante o pessoal da área de teatro, o pessoal da área de leitura, de educação, né, das artes como um todo, vão estar nesse campo para conversar sobre como é que esse recurso, por exemplo, vai ser investido. Então, quando você diz no campo da disputa, né, é muito importante, pensando nessa disputa, que a sociedade civil se mobilize, por exemplo, contadores de histórias, pessoas que estão incentivando a leitura, professores, mediadores de leitura, escritores, poetas, pessoas que estão ligadas com a palavra, se unam, né? Por exemplo, essa escuta vai ser um momento muito importante para a gente conhecer várias pessoas que estão lutando aí por esse direito de escrever, de publicar, de fazer mediação de leitura. É um trabalho da Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Cultura e Educação também. Sim. E para ouvir as pessoas da área artística, leitura, literatura, Da cadeia mediadora, produtiva, criativa. Exatamente. Quer dizer, é quem faz, quem escreve, quem edita, quem desenha, ilustra, quem vende, não é isso? Quem lê, quem faz o livro chegar até as pessoas. E quanto mais a gente... Mas também nas outras áreas da cultura, Também. nessa escuta geral, escuta geral na área artística. Exato. Eu falei só das cadeias do livro, tem tudo que é a cadeia que eles estão mais envolvida, né? Às 14 horas, no Do lado ao Eufrásio Barbosa. ao lado do Eufrásio Barbosa. Anota aí, minha gente, vocês aí que trabalham com arte, que trabalham com cultura, hoje é dia de botar a sua opinião lá, né? Dizer o que você Quais quer. são as necessidades, né? Quais são as prioridades, quais são as demandas que se tem nos bairros, na própria cidade, com relação ao livro, leitura, literatura, biblioteca e das outras artes também. Como é que isso se dá de modo geral na sociedade? Vamos falar de Pernambuco, que é mais estabelecido. Olha, esse homem só me falta me colocar no prazo. Eu que coloco ele, ele não me põe. Foi aprovado. Tem pouco tempo ele foi aprovado. E agora vai começar a discussão sobre o recurso para esse plano. Aí esse plano prevê que precisa ter investimento para essas cadeias que eu falei aqui. E aí de cada uma, cadeia mediadora, precisa de recurso para pagar mediadora, precisa de recurso para pagar formação continuada, tudo que se precisa. Então, o plano estadual, por exemplo, tem a previsão de futuro. O que a gente, como sociedade civil, precisa fazer para participar dessa discussão? Existe um fórum, aí no campo, eu estou falando de novo do campo do livro, leitura, literatura e biblioteca. Tem o Fórum Pernambucano em defesa do livro, leitura, literatura e biblioteca. Ele se mantém. Se mantém, está se encontrando online desde 2020, mas acho que agora a gente vai começar a pensar nos encontros presenciais. E aí tem um grupo Eu mais... participei de alguns. Pois é, lembro sim, que você participou de alguns, mas você estava junto com a galera da releitura, né? De bibliotecas comunitárias aqui. Então, procurar o fórum. O fórum tem a página no Facebook, o fórum funciona, as reuniões do comitê mais organizativo funcionam uma vez por mês, e a ideia é que as reuniões do fórum ampliado funcionem também uma vez por mês, então, mas aí isso ainda vai ser retomado, mas a ideia que eu quero trazer é procurar o Fórum Pernambucano e participar da discussão, porque esse é o âmbito das discussões para a gente chegar lá e garantir recursos no plano estadual. O ponto de encontro é a Biblioteca Estadual do
Continua sendo? Era, né? Porque aí tá online agora. E aí é preciso procurar a página do fórum no Facebook. Para poder saber onde se retoma, se retoma presencialmente e onde vai ser. Mas vai se retomar, porque as discussões precisam começar principalmente. E aí podem os autores, ilustradores, editores escritores, autores, bibliotecários e também os comerciantes de livros. Sim. Né? Toda a cadeia participa dessa discussão. Exato. Muito bem. Eu quero retomar aqui a história da inclusão. Porque hoje, a propósito do seu dia de conscientização sobre o autismo, há um trabalho de mediação voltado para as crianças com dificuldades, com deficientes ou com algum tipo de transtorno, ou isso já é um negócio que é muito para a cadeia do pouco recursos e nível de organização ainda meio que globalizado. Vou dizer que há. É suficiente o que acontece? Não. Porque a gente também não tem uma política pública que dê conta de formação, nem na escola, nem na biblioteca. Infelizmente, né? Existem muitas iniciativas vendo por aí, mas muito movimentadas pela sociedade civil. Agora, como garantia de política pública, a gente caminha a passos muito longos. Dentro das bibliotecas comunitárias, geralmente, falando da releitura, né, a releitura tem um programa de formação e inclui também as estratégias para mediação de leitura para pessoas com baixa visão, para pessoas que não enxergam, para pessoas que não ouvem. Então tem-se iniciativas que tentam, da melhor maneira possível, fazer atividades que incluam quem chega na biblioteca. Né? Hoje tem o Instituto Dorina, acho que vale a pena com relação às pessoas que não enxergam, tem o Instituto Dorina, que distribui um acervo em braille, um acervo infantil que é muito bom. Onde fica o Instituto Dorina? Em São Paulo, mas eles distribuem, por exemplo, uma biblioteca comunitária existe aqui em Ouro Preto. Vai lá no site do Dorina, procura fazer um cadastro e faz uma solicitação. Vai ter que preencher um formulário dizendo a quanto é que a instituição existe, qual é o público, minimamente situar como é que funciona a biblioteca. Né? E a partir dessas informações eles enviam esses livros para a biblioteca. E isso também é uma forma legal para você. Quando os livros chegarem, porque a gente não foi alfabetizado em braille. Então, por exemplo, a gente vai precisar de formação. Lá, nem Libra, né? Nem Libra, nem braille, nem Libra. A gente tem uma lacuna muito grande ainda, infelizmente. Né? Mas tem-se uma luta estabelecida para que a gente consiga. Então, uma alternativa, por exemplo, desse exemplo que eu dei, é o Instituto Dorina. Eles têm vídeo explicando e eles já tiveram, alguns anos atrás, aqui na Biblioteca Pública do Estado, dando formação para mediadoras e mediadores de leitura, e aí foram chamar mediadores e mediadoras de todas as bibliotecas que quisessem participar. E eu, inclusive, participei, foi muito bacana, de qual manejo com esse livro, como é que a gente faz a mediação lendo o braille minimamente, muito bacana. Então, há intenção, há muita boa vontade de se aprender, mas falta uma política pública, falta recursos para investir para a formação, porque não são formações simples, não são formações tão fáceis e que precisam de continuidade. Então, inclusive, essa é uma coisa sobre a inclusão que está prevista no plano pernambucano de livro, leitura, literatura e biblioteca. E no plano nacional também. Érica, como o nosso tempo está se esgotando, nós ainda temos um tempinho, tá? Eu queria que você nos presenteasse com uma leitura literária com seu estilo tão marcante. Ele é Malboro. Incompetente. Obrigada. Muito obrigada. Como a gente está falando de literatura, como a gente está falando de formação de leitoras e leitores, e do quanto é importante a diversidade literária estar nas rodas de leitura, nas bibliotecas. Eu vim muito bem acompanhada aqui hoje de duas mulheres incríveis. Odailta Alves, que eu não perco a oportunidade de colocar a Odailta na roda, de longa data. Escuridões.
Todas as noites mergulho em mim e me inquieto com as profundezas do que sinto. Todas as noites toco no limo escuro de que sou feita por dentro e por fora. Minha alma nunca foi branca. Todas as noites enfio as unhas na areia que cobre o fundo do que sou e em meio aos cascalhos trago uma camada fina do ouro que meus antepassados buscaram. Todas as noites fico os pés no meio do que me habita. Surro nas pedras medos e dores. Vejo nas minhas as mãos firmes das mulheres que vieram antes de mim. Todas as noites encaram os olhos diante da superfície calma do meu ser, do meu humoso ser. Sinto então minhas águas e eternas tormentas no estreito caminho que chega a meu mar. Todas as noites, por breves instantes, emerjo do rio que nasce e morre em mim. Inspiro profundamente tudo que a menina dos meus olhos alcança. Desço na superfície e novamente me entrego às águas todas as noites. Maravilha. Esse é de Neide Almeida. Neide Almeida. Muito bem, maravilhoso. Bom, vamos. Eu acho que dá tempo de ler o Dailton, claro. Vamos de Odailton Alves, então? Vamos, Dailton, para encerrar. Eu fiz uma leitura no meu canal essa semana de 3 mulheres. Incrível. A gente leu Escuridões, a gente ouviu Escuridões e mergulhou nas águas da Neide Almeida. Agora a gente vai mergulhar nas diferenças de Odailton Alves. Não quero ser tratada num mar onde todo mundo é igual. Quero ser respeitada nas minhas diferenças, na complexidade que isso me traz. Não ser pisada por olhares que me enxergam, que enxergam as minhas crenças como algo infernal. Muita paz para quem é de axé. Muita paz para quem é de aleluia. Muita paz para quem é de namastê. E todas as tentativas de socorrer, de se socorrer desse navio sem o cais. Diferenças da Odailton Alves. Esse poema é maravilhoso e ela, se não me engano, foi um dos poemas que ela leu pra gente no dia que ela participou do programa. Ela tem um jeito muito peculiar também de recitar, é uma atriz Incrível. A gente arrepia até hoje. Quero aquele mulherão enorme de cabelo. Né? É maravilhosa a Dailton. Ela e tem uma moçada nova aí da poesia, né? Maravilhosa, aquela menina Bel Puan. Eu ainda quero trazer Bel Puan nesse programa. Vai ser lindo, com certeza. Aquela maravilhosa. Se a gente ainda tiver um tempo, eu queria trazer, não trouxe nada para as crianças, sou apaixonada por literatura. Pois faz. Posso fazer? Tem criança por aí? Espero que sim. Se não, as crianças que estão... A criança eterna. Crianças que estão na gente, vale totalmente também. Eu olhando para ali, para os cordéis do meio. Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua, bem baixinho. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não. Cai na rua do sabor. Custou arranjar aquele balãozinho de papel. Quem fez foi o filho da lavadeira, um que trabalha na composição de jornal e tosse muito. Comprou papel de seda, cortou com amor, compôs os gomos oblongos.
Depois ajustou um morrão de pés ao bocal de aranha. E ele agora que sobe, pequena coisa tocante na escuridão do céu. Levou tempo para tomar fogo. Bambeava, tremia toda e mudava de cor. A molecada da Rua do Sabão gritava com maldade: cai, cai, balão! Subitamente, porém, entesou, enfurou-se e arrancou das mãos que o tempearam. E foi subindo, muito serenamente, como se enchesse o surpreendíssimo de José. Cai, cai, balão! Um senhor advertiu que os balões são proibidos pelas posturas municipais. Mas ele foi subindo serenamente. Não caiu na Rua do Sabão, caiu no mar, nas águas puras do Mar Alto, na Rua do Sabão do Manuel Bandeira. Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na Rua do Sabão. Muito obrigada, Lindo, a gente fica por aqui, encerrando com essa participação maravilhosa da Érica Versosa, que dá vontade de voltar a ser criança de novo, brincar de ciranda, não é assim? E a vida, e vamos brincar de ciranda, porque a vida está complicada aí, cantar, ler e brincar. dançar e suspender o céu, como diz o Ailton Krenak. É bom, é fundamental, não é isso? Muito bem, a gente fica por aqui. Eu sou Sulamita Esterian, a tal mineira, mineiribucana ou pernambucaneira. A gente volta no próximo sábado. Tchau, pessoal. Termina agora. No banco de feira